Israel enfrenta uma série de desafios geográficos significativos, devido à sua localização no Oriente Médio. As fronteiras deste país estão completamente cercadas por nações que já o atacaram no passado. Ao sul está o Egito, a leste, a Jordânia, ao norte, o Líbano e a Síria. Além disso, há países declaradamente hostis a Israel, como o Irã, que, embora não compartilhe uma fronteira direta, ameaçou o país em várias ocasiões. Também há históricos de hostilidade com outros países da região, como a Arábia Saudita, o Iraque, a Argélia, a Líbia, o Kuwait, o Sudão. Essa localização geográfica estratégica é crucial para compreender os desafios que Israel enfrenta. A região em que ele se encontra é conhecida como Levante, estendendo-se desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro, na Turquia, delimitada pelo Mar Mediterrâneo, a oeste, e pelos desertos da Arábia e da Mesopotâmia a leste. Essa área tem sido cobiçada ao longo da história por seu valor logístico e militar para várias potências globais. Além disso, questões religiosas desempenham um papel importante nos conflitos em Israel. O país abriga alguns dos locais mais sagrados para o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A região circundante é predominantemente islâmica, com cerca de 94% da população, enquanto em Israel, cerca de 82% da população é judaica. Essa disparidade religiosa contribui para as tensões na região. Para entender melhor os desafios geográficos de Israel, é essencial considerar sua história. A região que hoje é Israel foi palco de invasões e dominações por diversas potências estrangeiras ao longo dos séculos. O controle da área mudou de mão inúmeras vezes, desde a época dos babilônios, que, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o Templo de Salomão em 586 a.C. Isso até a conquista de Jerusalém por Alexandre o Grande, após a expansão do seu Império Macedônio pela região. Esse ciclo de dominação estrangeira continuou ao longo da história, destacando-se os reinos europeus durante as Cruzadas. Essas campanhas militares tinham motivações principalmente religiosas e marcaram conflitos entre cristãos e muçulmanos, conflitos que persistem até os dias de hoje. A independência de Israel foi proclamada em 1948 e isso deu início à Guerra Árabe-Israelense. Os países árabes vizinhos se opuseram fortemente à criação de um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram Israel, a partir de todas as suas fronteiras. Israel conseguiu sair vitorioso dessa guerra, assim como de outros conflitos subsequentes, como a Guerra de Sinai, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra do Atrito, em 1970, e a Guerra do Yom Kippur, entre outras. A capacidade de Israel para prevalecer nesses conflitos é, em grande parte, devido a uma estratégia de defesa específica, dado seu tamanho relativamente pequeno e território limitado. Israel não pode se dar ao luxo de recuar diante de seus inimigos, pois isso significaria ceder parte do seu território. Assim, o país emprega uma estratégia que envolve avançar sobre o território inimigo no momento em que eles menos esperam. Uma linha de ataque avança em direção ao inimigo de forma rápida, enquanto outras linhas de ataque se movem pelas extremidades, cercando o inimigo e impedindo sua penetração no território israelense. A eficácia dessa estratégia é evidente em muitos conflitos históricos, como a Guerra dos 6 Dias. Apesar dos esforços de paz e acordos diplomáticos com alguns países árabes, Israel continua a investir pesadamente em sua defesa. A população do país, que é cerca de 9 milhões de habitantes, inclui aproximadamente 600 mil militares. Isso destaca a importância
que Israel atribui à segurança nacional devido à sua situação geográfica única. Além dos desafios geopolíticos, a geografia de Israel apresenta barreiras naturais problemáticas. O Sinai, um deserto pouco habitado, dificulta o envio de forças militares para o deserto de Negev, no sul. Outra região complicada são os desertos a sudeste, que protegem Negev e chegam até o Mar Vermelho. Além disso, o deserto que começa a leste do Rio Jordão oferece proteção contra possíveis ameaças vindas da Jordânia. Mas a eficácia dessa barreira depende da manutenção do controle israelense sobre a Cisjordânia, uma região de maioria palestina. Isso representa um dos maiores desafios geográficos de Israel. Os conflitos com a Palestina são uma questão central nesses desafios geográficos. A Palestina está dividida em duas partes, a Cisjordânia e Gaza, sem conexão por terra. Dentro desses territórios, existem áreas sob controle civil palestino e áreas controladas por Israel, conhecidas como assentamentos. Esses assentamentos surgiram durante a Guerra dos 6 Dias contra os árabes, e as forças israelenses estabeleceram presença no território, intensificando os conflitos com os palestinos ao longo dos anos. Em 1993, em Oslo, Noruega, líderes israelenses e palestinos firmaram um acordo de paz que estabelecia 3 áreas diferentes de ocupação na Cisjordânia. A área A seria administrada pelas autoridades palestinas. A área B seria administração palestina, mas controle militar israelense. E a área C seria totalmente controlada por Israel. Embora muitos dos acordos de Oslo não tenham sido bem-sucedidos, essas áreas ainda permanecem, e a presença de dezenas de assentamentos israelenses na área C complica ainda mais a situação. A faixa de Gaza é outra região preocupante, pois é densamente povoada e abriga muitos refugiados palestinos. Os conflitos entre palestinos e israelenses são frequentes nessa área. Em resposta a esses desafios, Israel iniciou a construção de um extenso muro em 2002, ao longo de sua fronteira com a Cisjordânia. Além disso, muros foram erguidos em Jerusalém para proteger a cidade. Inclusive, a cidade de Jerusalém é um ponto de grande interesse devido à sua importância religiosa e sagrada. Para os judeus, o Muro das Lamentações e o Monte do Templo são locais de destaque. Os cristãos valorizam especialmente a Igreja do Santo Sepulcro, enquanto os muçulmanos, a Cúpula da Rocha. É de significativa importância. Atualmente, Jerusalém está sob controle israelense, mas os palestinos continuam a lutar por sua soberania sobre a cidade. Essa questão religiosa, juntamente com os conflitos territoriais, torna a situação extremamente complexa e desafiadora. A geografia de Israel, localizada no centro do Oriente Médio, apresenta uma série de desafios geopolíticos e históricos. As fronteiras de Israel são compartilhadas com nações que já o atacaram no passado, aumentando a complexidade das relações na região. Além disso, a presença de países hostis como o Irã contribui para um ambiente de tensões constantes. Essa região do Levante, historicamente disputada e estrategicamente localizada, foi palco de conflitos ao longo dos séculos com diversos impérios buscando controlá-la. O surgimento de Israel como Estado independente, em 1948, desencadeou uma série de conflitos com países árabes vizinhos, opondo-se fortemente à sua criação. A capacidade de Israel para prevalecer nesses conflitos baseia-se em uma estratégia de defesa ofensiva, dada sua limitada extensão territorial. A região desempenha um papel central na região, com locais sagrados para o judaísmo, cristianismo e islamismo, concentrados em Israel e nos territórios palestinos. Isso aumenta as tensões religiosas, enquanto a disparidade demográfica entre judeus e muçulmanos
contribui para a complexidade dos conflitos. As questões geográficas também desempenham um papel vital, com desertos e barreiras naturais, moldando a estratégia de defesa de Israel. Além disso, a situação na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com assentamentos israelenses e áreas controladas por Israel, intensifica os conflitos com os palestinos. A cidade de Jerusalém é um ponto de tensão, com grupos religiosos reivindicando direitos sobre seus locais sagrados. A busca pela soberania sobre Jerusalém torna a situação ainda mais complicada, envolvendo não apenas disputas territoriais, como também reivindicações religiosas. Em resumo, a situação geográfica de Israel é central para entender os desafios complexos que o país enfrenta. Os conflitos históricos e contemporâneos na região são moldados por uma interação complicada de fatores geopolíticos, religiosos e culturais, o que torna a busca por uma solução pacífica uma tarefa árdua e contínua na região do Oriente Médio. Enfim, é isso aí. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.